Canal Ferro Comunicação. A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Resenha. Nosso convidado de hoje teve uma carreira tranquila assim. Tricampeão carioca, campeão brasileiro, tetracampeão mundial. Estamos falando do Branco. Branco, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, prazer estar aqui com você, com todos, enfim. Momento legal, importante, para a gente contar um pouquinho da nossa trajetória, né? Nesses anos todos aí que eu tive a felicidade de jogar em grandes clubes, de jogar na seleção, na Europa, relembrar os bons tempos, né? O Branco, que é gaúcho, mas despontou no futebol, vamos dizer, no Rio de Janeiro, mais ou menos assim. Tu começou no Rio Grande do Sul, mas explodiu mesmo no Rio de Janeiro. Na realidade, comecei no Guarani de Bagé, né? Na realidade, eu joguei, lá em Bagé tem 2 clubes, né? Bagé e Guarani. Eu comecei no infantil do Bagé, posteriormente fui para o... Depois, o tempo passou, fui jogar no júnior do Guarani. Do Guarani de Bagé. Aí joguei o quê? Uns 3, 4, 5 jogos aí pelo profissional, mesmo sendo júnior, os caras me subiam, eu joguei. E naquela época, cara, tinha o Campeonato Brasileiro de Seleções de Júniors dos estados, né? Sim. Eram seleções, não eram os clubes? Seleção gaúcha, catarinense, paranaense, carioca, paulista. E o Ivo Wortmann era o treinador da Seleção Gaúcha. E me convocou para essa seleção como jogador do Guarani de Bagé, que foi uma grande surpresa. Para mim, né, cara? Normalmente era formado pelos 2 Grêmio, times, né? Inter. Dupla Grenal ali, um jogador do Juventude, Caxias, enfim. E aí foi uma surpresa positiva e a gente foi campeão brasileiro, e aí que o Fluminense me viu atuando pela Seleção Gaúcha e foi me contratar diretamente em Bagé. Por isso que eu não parei em Porto Alegre, né? Eu passei por cima. Porque muita gente acha que eu saí da base do Inter ou do Grêmio. Eu digo, não. Direto ao Guarani de Bagé. E tem até algumas informações em alguns sites que está equivocada. Totalmente equivocada, porque a minha base foi Fluminense. Porque eu não cheguei profissional Fluminense. Sim. Eu fiquei 8 meses no Júniors em 82. Aí em 83, que foi aí o primeiro campeonato do Tri, né? Carioca, que você falou, que eu subi profissional em 1983. Como é que foi essa mudança, Branco? Sair do interior do Rio Grande do Sul para a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, Fluminense? Foi muito rápido assim. E eu lembro a minha falecida mãe e o pai, né? Os dois, infelizmente, não estão mais aqui. E eles ficaram preocupados, principalmente a mãe, né? Só como é que é? A véia às vezes ficam mais preocupada com a garotada, né? Sim. E pela dimensão do Rio de Janeiro, muito grande, o perigo, né? Porque naquela época nem era tanto quanto é hoje, né? Enfim, a violência que aumentou muito. Mas a preocupação era grande dela e eu também, né? Naquela expectativa e tal, enfim. Mas a adaptação foi boa. E eu morava na concentração, lá em Laranjeiras, na Rua General Glicério, com Belisário Távola com o General Glicério. E aí a adaptação foi boa. E eu passei esses 8 meses no Júnior e depois subi o profissional. Aí o Branco chega no profissional do Fluminense, o futebol carioca com todo aquele charme, o Flamengo, que vinha título mundial, Libertadores, e aí vem o Fluminense e ganha o campeonato carioca. Mas quando eu cheguei, tem um adendo aí que eu vou fazer. O Fluminense estava numa crise muito grande financeira, né? E eles tinham alugado um circo. O estádio o circo alugou o terreno lá. Da Laranjeiras? Laranjeira, o campo. Tinha um circo lá dentro. Eu até brinquei com os caras, né? Pô, vocês me chamaram para jogar bola ou ser trapezista?
Que a crise era grande. Depois passou, né? Só que os clubes têm crise, são passageiras E como é que foi contornar essa crise e ser tricampeão carioca numa geração que o Flamengo vinha de 80, 81, Libertadores, Mundial? O timão do Flamengo. Exatamente, Zico, Adido. Você sabe que o Fluminense, ele, pela situação da crise, que aí chegou chegou Jandir, Tato, né, Leomir, René, depois o Fluminense contratou o Washington Assis, Sim, Casal 20, que era do Atlético Paranaense. E faziam muitos gols, que no Fluminense também fizeram, marcaram história. Tinha o Delei, que já era da casa, experiente, aí Paulo Vitor, Aldo, enfim. E aquele foi um time barato. Ninguém acreditava na gente, porque totalmente desconhecido, né? A maioria dos jogadores. Depois se reforçou, né? Com o Romerito, veio de Nova York, do Cosmos. Enfim, aí, nesse primeiro título, 8-3, gol do Assis, aquele gol no finalzinho, debaixo do Raul, ali foi o grande arranque, né? Porque a gente ganhou daquele grande time do Flamengo, campeão do mundo. O time do Flamengo era uma máquina, né? Máquina. O time do Flamengo jogava o futebol do tic-tac que jogava o time do Guardiola, né? Agora, há pouco tempo atrás, do Barcelona. O time do Flamengo, no Maracanã, a bola só ficava no pé deles, né? Era um timaço. Individualmente, era o melhor time do Brasil, um dos melhores do mundo, né? E a gente conseguiu desbancar aquele time no finalzinho, com a primeira vitória de 3 consecutivos, que foi o Carioca e um brasileiro, né? E aí a gente pegou força, cara, e aí foi pegando confiança. Futebol passa muito pelo emocional, confiança, enfim. E aquela garotada criou corpo junto com os experientes e a gente foi numa história bonita, né? Acho que é um dos times, ou talvez o time que mais ganhou na história do Fluminense, né? Com certeza. E aí o Branco ganha esse tricampeonato brasileiro e a vida do Branco, que saiu lá de Bagé para o Rio de Janeiro, começa a mudar, certo? Tem convocações para a seleção, Europa. Como é que foi essa outra mudança na vida do Branco? Cara, eu vou te falar um negócio. Eu tinha um sonho que era jogar no Maracanã, né? Porque final de semana lá em Bagé passavam os jogos do Rio, né? Pela televisão, e eu olhava aquele Maracanã que era o mais lindo, cheio. E eu tinha um sonho, mas eu sabia que aquele sonho era muito distante, né? Não só pela distância geográfica entre Rio e Bagé, e Rio, Bagé, mas em termos técnicos, futebol, né? Mas engraçado que isso ainda se realizou, né, cara? Porque eu acho que talvez o mais difícil seria a questão técnica, né? De alguém me ver, me observar, enfim. E aconteceu, porque a geográfica, você pega um ônibus, leva uma semana viajando e chega. Ou um avião, né? Sim. Mas aí chegou e foi muito rápido. Porque se você analisar bem, em 8-2 eu estava... Estou falando em termos de seleção, não, porque eu fui convocado muito rápido. Eu em 83 mesmo, no primeiro ano profissional, eu já tinha sido convocado para a seleção brasileira. Então foi uma grande reviravolta na minha vida no sentido positivo, né, cara? Porque em 8-2 eu estava chorando pela derrota da Itália 3, Brasil 2, 3 gols de Paulo Rossi. Como todo garoto, como todo apaixonado por futebol, não tenho dúvida que chorou. Como eu chorei em 90 com a Argentina. Isso aí, contra a Argentina, o melhor jogo nosso. Dentro da Copa, aquele. E aí, 4 anos depois, né, cara? 4 anos não. 1 ano e pouco depois eu estava junto com os caras ali que jogaram aquele jogo, né? A gente e 4 anos depois eu estava jogando um Mundial com eles. Né? Já a gente vai falar sobre isso. E a tua passagem pela Europa, Branco? Cara, a minha passagem pela Europa... primeiro que eu fui para o Brecha, que é um time que tinha subido da 2ª para a 1ª divisão. Não era um time forte. Era um time que
Na época que eu fui, tinha só 2 estrangeiros por clube. Futebol italiano é essa escola de marcação. Muito. Já naquela época já era assim? Já. A escola italiana é o famoso catenaccio lá, enfim. Para mim, acho que é um dos melhores sistemas defensivos, se não o melhor do mundo, é o italiano, né? A gente veio pela Juventus, que é uma equipe que toma poucos gols. Isso aí, é. E aí eu fui para um time pequeno, né? Que era o Brescia, e na realidade eu nem queria ir. Porque eu estava num momento tão bom, eu não queria ir. Sim. Mas aí financeiramente, para o Fluminense e para mim, foi bom, lógico, muito melhor do que eu ganhava aqui no Brasil, mas eu acho que eu merecia um clube maior, de maior expressão. Sim. Nada contra o Brescia, tenho o maior respeito, que abriu as portas da Europa para mim. Porque dali eu fui para o Porto. Quem foi o teu auge? O Porto foi o teu auge? Porto e Genoa. Aí depois o Porto foi campeão português da Taça de Portugal. Aí eu voltei para o Genoa, comprado pelo Genoa na Itália, que o Bagnoli, que era o treinador que foi campeão com o Verona, aquele time do Verona, de Briga, que foi campeão italiano. Uhum. Ele pediu a minha contratação e eu também fui uma época ótima, 3 anos em Genoa, maravilhosos, né? Que a gente foi a semifinal de UEFA e tal, enfim. Só que eu tive muita dificuldade no primeiro, né, no Brescia, porque o time não tinha muita grana e o único estrangeiro era ele. E o time era fraco, tecnicamente. E aí eu sofri muito, até pela adaptação, né, cara? Não é só questão de campo, o extracampo também. Tu chegar... a parte que não é difícil aprender o idioma italiano é latino, fica mais fácil, né? Mas aprendi bem até. E não só eu, como o time teve dificuldade. Aí eu fui para o Porto. Aí eu ressurgi no sentido emocional, né? Que eu precisava... E lá no Porto eu fui escolhido, né? Em 2 anos, eu tinha 4 anos, eu fiz... A minha fase no Porto foi excepcional. E fiz muitos gols, me recuperei, tanto é que o Lazzaroni me convocou para a Copa de 90. E o Porto foi marcante até pela história do clube, né? Minha participação lá, minha passagem. E para mim, né? Porque, eu não sei se você sabe que o Porto foi feita uma eleição dos torcedores. Não, sabia. Nos 100 anos do clube, os 11 maiores jogadores da história do clube. E o Branco está entre os 11. E tem lá no Dragão, o estádio novo, tem no memorial lá, tem uma estátua de cada jogador, né? Com um tablet do lado, com a tua história, que você vê a tua história, teus gols. E tem 4 brasileiros. A Luiz, que foi o zagueiro que jogou no Barcelona, jogou comigo no Porto. Eu, Deco e o Hulk, né? Então, são uns prazeres, assim, que a gente fica orgulhoso, né? Sim. Porque, assim, olha para trás e vê... Olha para trás, como é assim no Genoa, né? Eu sou considerado o maior lateral esquerdo da história do Genoa. Mais de 100 anos também, quer dizer, quantos passaram? E assim como do Fluminense também, né? Em termos de participação. E é legal, né, cara? Você, assim, fora do teu país, ter esse carinho, esse reconhecimento. Esse reconhecimento, essa conquista, assim, que é importante, né? Mas eu acho que a Europa foi, assim, muito bom para mim. E eu amadureci muito. Ajudou no teu futebol? Ajudou muito, na questão tática, de disciplina tática, enfim. Eu aprendi muita coisa. Não só dentro, mas fora de campo também, né? Enfim, eu acho que é bom a gente, assim... E eu falo para essa garotada hoje, que a gente trabalha com eles, eu digo, vale a pena, né? Você abdicar de algumas coisas, se disciplinar porque você vai ter um conhecimento muito grande, né? Sim. Isso vai servir, assim, futuramente, quando você parar de jogar, que futebol é muito rápido, né, cara? Eu acho que você tem que viver intensamente essa profissão que ela tem, ela vai ter o fim dela. Com certeza. É diferente de outra, né? De uma outra formação, enfim, um advogado, um médico, de outra carreira, não tem tempo, né? O atleta não, ele tem um tempo, ele tem o prazo de validade dele, né? Sim. Que aumentou hoje, né? Aumentou até a questão desse tempo de profissão, tem vários exemplos aí. Mas é importante, né? Até pela sua sequência, né? Pela criação de filhos, enfim, e depois a sua função, que nem eu hoje, né?
continuo trabalhando com futebol e tenho essa experiência toda aí para passar para a garotada e para os colegas de trabalho. Para a gente terminar essa carreira do Branco como jogador, depois da Europa veio para o Brasil, aí jogou no Corinthians, Flamengo. Como é que é jogar nesses dois times com essas torcidas, Cara, com essa massa? essa tua pergunta é muito oportuna e inteligente, assim, no sentido que tem muita gente que não pergunta isso, né? E eu tive o prazer de jogar em dois clubes que têm as maiores torcidas do Brasil, né? É lógico que todo mundo que sabe que os meus maiores títulos foram no Fluminense. E eu não ganhei título no Flamengo e nem ganhei no Corinthians. Eu fui a finais. Fui a final com o Flamengo. Perdeu para o Fluminense. Perdi aquela barriga de cerveja do Renato. Tomava muita cerveja, enfim. E perdi no Corinthians para aquela seleção que foi o time do Palmeiras. Mas eu tive a oportunidade... Edmundo, Rivaldo... Eu tive a oportunidade de ser importante nos dois. Lógico que eu não ganhei, a gente não ganha tudo, né? Sim. Só tem um ganhador. Mas eu acho que eu fui um cara que eu sempre tive ali para decidir, né? Ou campeão ou vice, ou seja, sempre fui competitivo, não só eu, meu grupo, né? Porque futebol não faz nada sozinho. Corinthians, por exemplo, eu tive participação direta nos 2 gols que eu fiz contra o Atlético e botei o Corinthians na final do Brasileiro. O Flamengo também, fiz 12 ou 13 gols em 6 meses. Lembra que na final tu acertou uma paulada no travessão. E Flamengo e Corinthians, o Flamengo eu lembro que a gente tinha papagaio de vintém, camisa do 100 anos, a gente fazia amistoso no Brasil inteiro, eu ficava com o Romário até no quarto e comentava com ele. A quantidade de torcida que ia esperar a gente nos aeroportos, estádio cheio. E eu digo, pô, Romário, o Flamengo parece que é uma recepção de seleção brasileira. Eu fui num jogo aqui em 95, na ressacada, 2-2 contra o Grêmio. Impressionante, né, cara? E impressionante. O Corinthians também tem essa paixão dessa fiel, que é uma torcida que é muito mais concentrada em São Paulo. Em São Paulo, mas expandiu um pouco mais agora, né? Para os tipo assim, interestadual, né? Porque pelos títulos do Corinthians, o Corinthians foi campeão do mundo, enfim, Libertador do mundo. E isso a garotada vai expandindo, vai aumentando a torcida. Mas 2 torcidas assim extremamente exuberantes no sentido da quantidade, né, cara? Que são enormes, né? Do apoio. Tanto é que prova está o retorno financeiro que eles têm, né? De cota de televisão, de pay-per-view. Por quê? Pelo número de torcedores que tem, né? E agora, passei por outras grandes, né? Torcidas, joguei no Grêmio, joguei no Inter, o Fluminense, que torcida, as cores lindas e maravilhosas, enfim. Tive a torcida do Genoa na Itália, que é apaixonada também. Porto, em Portugal, é enorme a torcida do Porto, entendeu? E foram grandes clubes assim que marcou assim, a minha memória, né? Porque clubes que eu realmente só deixei amigos e eu acho que foi passagem assim de sucesso, né? Porque sempre tive ali para ou ganhar ou sempre teve para ganhar. Ou bem na beiradinha. Falou, exatamente. Sempre tem que ter um vencedor. É isso aí. O programa Resenha faz a primeira parada e no próximo bloco o Branco vai falar sobre as 3 Copas do Mundo que participou. A gente volta já já. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. Estamos de volta com o programa Resenha, com o tetracampeão mundial Branco. Branco, como é que foi aquela Copa de 1986, na visão do Branco? O que faltou para aquela seleção? Cara, 86 foi uma Copa... Primeiro que o treinador era o mesmo de 82. O Finado Tele, que foi um dos grandes mestres, foi o cara que me deu a chance, e eu agradeço, que Deus o tenha, de ter me dado a oportunidade e ter me dado a confiança de tirar um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol mundial, que chama-se Leo Vigildo Júnior.
ter colocado para o meio e me colocado como titular na lateral. Aí tu imagina por aí a responsabilidade que ele me deu. E o Brasil vinha... Já ficou o gostinho ferido do 3-2 dos 3 gols do Paulo Rossi. 82. E vou te falar, eu tive o prazer, isso eu falo para todo mundo, onde eu estou, numa resenha, depois de uma pelada, ou numa resenha num jantar, ou numa resenha num churrasco, que eu acho uma das maiores injustiças que o futebol mundial, ou os deuses de futebol pregaram, foi aquela geração não ter sido campeã do mundo. Eu digo a geração 8-2, né? E que eu peguei uma parte em 8-6. Pela qualidade dos caras, né, cara? Eu tive o prazer de pegar aqueles caras, e não era Grande Comaria ainda, era Toca da Raposa. E eu falo para os caras que a bola sorria nos treinamentos coletivos daquele time, porque ela saía de um pé e ia para o outro e era pura qualidade. O sangue era puro sangue mesmo, brasileiro, no sentido de qualidade, de técnica. Era um time muito ofensivo, né? Era um time ofensivo e você imagina o meio campo, Cerezo, Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico. Brincadeira, né? E aí o que acontece? Eu tive o prazer de pegar aquele time, não todo de 8-2, mas a metade praticamente, e jogar 8-6, que a gente começou bem. E perdemos nos pênaltis para a França, que tivemos a chance num pênalti que eu sofri. Eu ia tirar até onda, quer dizer, até hoje com meus amigos, eu ia fazer um gol de pé direito numa Copa do Mundo, né? Porque eu tirei, o Zico me deixou na cara do gol, eu roubei a bola, toquei, me infiltrei, ele me deu a bola, porque ele tinha essa capacidade, né? De verticalizar o jogo, enfim, não era só num drible, mas num passe, e ele verticalizou e eu, quando eu vi, eu estava na frente do Bates, do goleiro da França, e eu toquei para o lado, ia fazer o gol, ele me derrubou. E aí veio o pênalti, né, cara? E aí esse momento, se fala muito até hoje. Aí todo mundo diz assim, pô, quem tinha que bater era você, quem tinha que bater era o Sócrates, quem tinha que bater era o Careca. Aí eu digo, mesmo, e se eu bato o Sócrates ou o Careca erra, vocês iam dizer que quem tinha que bater era o Zico. Ou seja, como dizem que o pênalti é tão importante que quem tem que bater é o presidente do clube, para você ter uma ideia e as pessoas lembrarem, aquele dia, aquele jogo que eu tive a felicidade de estar ali, os 3 maiores batedores de pênalti do mundo erraram. Zico, Sócrates e Platini. Você vê quanto é importante o pênalti. Não. E eu nunca tinha batido pênalti. Nem no Fluminense eu batia pênalti. Nem no Guarani de Bagé. E o Tele chegou e falou assim para mim, no final do Tele. Não, estava todo mundo ali, eu tirei a chuteira e as caneleiras. Isso é uma coisa legal, que isso é bastidores, pouca gente sabe disso. E ele me perguntou, e aí, Branco, tá tudo bem? Eu falei, tô, seu Tele. Diz ele, tu tá preparado para bater o pênalti? Eu nunca imaginaria que ia bater. Aí eu olhei para cima, eu estava sentado na grama, eu olhei para cima e digo assim, tô. Mas depois que eu falei tô, pensei comigo mesmo, 10 mil vezes, me arrependi 10 mil vezes de ter falado tô preparado. Cara, aí fui, aí escolhi um canto, dei um porradão e o Bates foi para o outro lado. Enfim, se ele fosse para o lado, ele não pegava igual. Agora, foi assim, se a gente passa da França, ninguém segurava. A gente chegava à final e era um forte concorrente para ganhar o Mundial. Que o time tinha muita qualidade, era uma mescla, né? Que o Tele mesclou ali experiência com juventude, né? Você vê, o Elzo marcava muito no meio, alemão, cheio de saúde. Tinha tinha o Mr. Jose, que entrou bem, né? Foi convocado depois. Júlio César era um zagueiro de muita fibra, fisicamente muito forte, tanto é que o Tele tirou o Oscar e botou o Júlio. Edinho. E ali no meio era isso, Sócrates, Zico, Careca, Miller, tinha o Casão, enfim. Era um time, assim, de muita qualidade. Infelizmente, caímos nos pênaltis, né? Aí se fechou um ciclo. E erramos vários gols naquele jogo. Sim, perdeu muitos gols naquele jogo. Aí se fechou um ciclo. Aí fechou o ciclo. Em 86. E veio o ciclo Na de realidade, 90. esse ciclo era o ciclo de 8-2, né? Sim. Se você analisar. Sim.
friamente. Aí que vem a minha geração, né? Que vai até Minha geração 94. no sentido, eu, Romário, Dunga, Bebeto, Ricardo Tafarel. Rocha, Tafarel, Jorginho, Cafu, essa rapaziada toda. Aí chegou 90. O Brasil, Miller também. o Brasil fez uma primeira fase muito ruim. E no melhor jogo da seleção, que aí é um clássico, né? É. 4 bolas na trave, se não estou enganado. Não, foi o melhor jogo nosso. Numa jogada brilhante do Maradona, que aí veio o craque, deixa o Canidia na cara do gol. O que aconteceu naquele jogo? Que tem um aconteceu? fato a mais ainda que eu já te pergunto já. O que aconteceu foi a situação que é o típico clássico, né? O jogo de clássico. Não adianta você tá melhor que o outro e um clássico tu tira lá de dentro força, né, cara, da cartola para... O melhor jogo nosso foi esse aí, você acabou de frisar. Tivemos várias chances de gol e um gênio que chamava-se Maradona fez uma jogada individual. Tem 3 em cima dele. E aí ele deixou gira. o Canija, que era muito rápido, na cara do gol, e característica do Canija, ele não precisou nem driblar, né? Porque o a negócio desse velocidade. era botar na frente velocidade. E era um cara que concluía bem, e fez 1-0, e depois, para tirar, foi uma desgraça, e a gente caiu fora. Nesse jogo, se falou que você tomou água batizada. Verdade isso, Branco? Tomei, a água, isso aí eu já falei. Isso aí eu falei depois do jogo. Depois do jogo eu declarei isso porque eu senti o gosto. E aquilo era pré-determinado já. Do Galeno, o massagista, com o Bilhardo, que era o treinador. Mas o Maradona te deu. O Maradona não me deu nada. Não, o Maradona caiu no chão e tinha água ali, com aquelas garrafinhas aí de plástico aí que o pessoal leva para academia hoje, tomar água, né? Tinha 6, 4 era de uma cor que, determinada que era para os argentinos tomar, a tampa, e 2 com uma cor diferente, a tampa que era para os adversários. E eles focavam em mim e no Valdo. Isso o Ruggeri me falou posteriormente. E aí eu senti, quando eu tomei a água, eu senti um gosto ruim. Tanto é que eu engoli um pouco e o resto eu joguei fora. Mas beleza, né? E aí saí, aí recomeçou o jogo e eu comecei a me sentir mal. O Dele Alves começou a rodar. Sabe aquela sensação quando tu chega em casa mamado? Sim. Tu tomou umas cachaças a mais? Com os goró a mais. E tu deita e o quarto começa a rodar? É a mesma sensação que eu senti. E aí o estádio rodava, aí passava, né? Ela vinha, passava, vinha. Aí eu dei um escanteio e eu falei pro Ricardo, eu tô passando mal, cara. Não sei o que eu tenho, tô fudido do coração, alguma bosta, que vem tudo na tua cabeça, aquilo ali, não sabe? Aí eu digo, Ricardo, não sei o que, aí depois eu falei, pô, tomei uma água assim, aí cheguei no vestiário, cara, doutor Lídio, o finado Lídio, eu digo, pô, doutor Lídio, eu tomei uma água, aquilo ali, acho que me deu... Tá zicado, aquela merda tava envenenada. E o Lazzaroni falando, e o vestiário começou a rodar. Aí eu começou a rodar, eu pedi para sair, eles não queriam que eu saísse, porque eu estava muito bem, em 90 eu estava bem no auge, eu estava voando. Né? E o Rogério depois falou que o Valdo estava bem também, que o Bilhardo pediu para focar em mim e no Valdo, que a gente levava aquele lado esquerdo todo ali. Beleza, o segundo tempo passou e eu fui transpirando, acho que aquilo foi saindo. E a sorte, e dou graças a Deus, que o gol não foi no meu lado. Porque senão ia ser execrado aí até hoje. Que nem foi o Barbosa lá em 50 que morreu com o gol do Gija lá no Maracanã naquela final. E eu gostaria que ele tivesse vivo no 7-1. Pelo menos o coitado não ia morrer com aquele negócio na cabeça, não é verdade ou não? Porque o 7-1 foi 10 mil vezes. Não tem nem comparação com o que aconteceu com ele em 50. Enfim, se eu falho, se vai em cima de mim alguma coisa, eu estava roubado, parceiro. Eu ia ouvir o resto da vida, né? Já ouço dizendo, mas não pelo lado pejorativo, todo mundo pergunta, né? Aí, 15 anos depois, eu era coordenador das seleções, da base. E nós estávamos fazendo um sul-americano na Colômbia e eu estava em Armênia, no hotel. E um maluco do Maradona, doidão naquele programa dele, 10 lá, me sacaneando, que deu aquela entrevista. Branquito, assim, me sacaneando. Branco, se la tomó toda, para que no tenía y después íbamos los dos micros
estaban los 2 metros, y yo me siento adelante, y Blanco sentado adelante y me hacía, desde el micro frente me hacía. Pero no se hacía así, ¿viste? Me hacía, voy. Y yo le hacía, todo bien, ¿no? Todo bien. Aí, cara, eu vou te falar, era um mundo inteiro ligando naquele hotel, querendo falar comigo. E eu falei, não falo mais. O que eu já tinha que falar, eu falei. Há 15 anos atrás, ninguém acreditou em mim. Eu não tenho mais nada que declarar. Eu falei lá e o Maradona falou aqui agora. Ele só confirmou. Ele confirmou o que eu tinha dito, né? Mas, como todo derrotado, né, não tem razão, perde a razão, né? Aí os caras ironizaram, mas pelo menos a verdade veio à tona, né? E eu tenho a consciência tranquila. Não. Mas foi um grande aprendizado. Nesse mesmo Mundial, tu bateu uma falta que tu botasse um cara no hospital? Nós foi 9-4. Não, foi 90. 90 contra a Escócia. Pegou na cabeça dele, Pegou ele ele- apagou literalmente. Aquele rapaz ali, ele... Aí depois falaram até, né? Disseram que eu tinha matado, assassinado um cara num chute. Não foi, ele caiu Mas ele apagou. e ele apagou, ele foi para o hospital, foi de ambulância. Porque a bolada pegou do lado do ouvido dele, né? Isso tava nada, né, E Branco? me parece que ele não pôde mais jogar futebol, né? Isso não... Porque parece que afetou alguma coisa dentro do cérebro. Mas foi uma pancada bem dada, foi. uma bolada bem dada dói, né? E derruba também. Aí, 90, acabou. Água batizada, essa história toda. Veio 94. Uma eliminatória muito conturbada, o Brasil quase fora A da primeira Copa. derrota Da história, da história pra eliminatória, Bolívia, lá em La Paz, né? Um frango do Tafarel. Aí o Parreira queria entregar no voo o cargo. Ele ele entregou o cargo pro Ricardo Teixeira, né? E a gente, 3 horas da manhã, reunimos na Grande com a Mari, chegamos de viagem, e a gente segurou ele, não deixou ele sair, não. O povo Eu aclamando, acho que ali Romário. ali aquela reunião nossa ali na Grande, foi um grande pontapé pra gente ter... Pontapé inicial, assim, pra gente ganhar a Copa do Mundo, sabe? Porque a gente teve a atitude de segurá-lo e estamos juntos, e amarrado, e vamos. E ali a gente chamou o presidente, no próprio voo, eu, o Ricardo, o Romário, o Dunga, e o Jorginho, enfim, o Tafarel, os caras, a gente conversou, não, o Parreira tem que ficar. E ele não saiu, ficou, e deu no que deu, né? A gente conseguiu ganhar o Mundial por essa mentalidade. Isso aí, a gente era muito fechado. E sabia que era a última oportunidade. Eu, por exemplo, eu saí, e aquele Mundial foi execrado, né? Os caras me arrebentaram, me detonaram, me deram como um acabado pro futebol, né? Pois é, isso que eu ia falar. Na preparação, Até- muitos problemas de lesões tinha aquela seleção. Saía foto da minha coluna, que eu tava com a coluna arrebentada. Eu nunca tive nada em coluna. Eu nunca operei nada, eu nunca fiz cirurgia. Eu não operei joelho, não operei coluna, não operei nada. A única coisa que eu tive Lesão muscular. é uma inflamação no nervo ciático. A única problema muscular que eu tive foi uma distensão na posterior que eu não parava. Eu tive na Itália quando eu jogava lá no Jean. Porque eu fazia Copa América, Mundial, Copa América e assim, eu não parava. E aí eu fui para... Já na final, Fluminense e Vasco, o Deleiro, o treinador, o deputado federal hoje, Dele, que foi meu parceiro, o cabeção, né, que ele tem uma cabeça desse tamanho, por isso que ele é deputado, que tem muito projeto ali dentro. E aí... E o Dele era o técnico. E foi até o Jardel que fez os gols, depois o Jardel veio para o Grêmio, fez a carreira que fez. E eu já estava sentindo um pouquinho o ciático. Eu tomava Voltaren para jogar, anti-inflamatório. E aí eu fui para a Copa, teve um lance lá com o Moraci. Aí eu já fui para a seleção contra gosto de muita gente. E aí o que eu fiz? O dia que eu fui fazer meu teste físico, na esteira, botar o tubo aqui, que aquele teste não é fácil, não. Eu mandei fechar as cortinas e ninguém viu. E ali muita gente achou que eu estava... Entregando. Que eu estava acabado.
Só que ali eu fui entre os três melhores testes da seleção. Eu falei para o Moraci, tu não fala para ninguém, tu não fala nada o que me deu o meu teste. Eu, o Cafu e o Jorginho fomos os três que arrebentamos ali. Tá entendendo? Porque como lateral, né, a gente tinha essa condição física, né? E todo mundo achou que eu estava morto. E era ao contrário. Só que eu fui para os Estados Unidos, teve um treinamento de 100 e poucos piques que o Moraci deu com as barreirinhas assim. E ali na metade eu caí, porque me travou, porque o ciático, quem teve problema de ciático sabe que tu não consegue nem levantar a perna. E eu parei, saí e fui me recuperar. Só que eu estava lutando contra o tempo, né, cara? E ali eu tomei 5 injeções de corticoide, localizada na nádega aqui, para jogar. E o doutor Lídio me aplicou essa injeção. Eu fiquei 2 dias sem treinar, só fazendo gelo e banheira de hidromassagem. Fazia tratamento até 2 horas da manhã. E o alento meu era que o Parreira, uma vez, fizeram uma reunião depois do almoço. Eu estava no quarto descansando, eu e o Gilmar, que eu ficava com o Gilmar Rinaldi, o goleiro. E eu achei que ia ser cortado, né, cara? Bateu na porta o Luizão, massagista. Porque o Ricardo Gomes tinha sido cortado. Isso. O Ricardo Rocha também estava machucado, mas permaneceu. Permaneceu. E aí tinha aquela mesa, parecia a mesa da Santa Ceia. Era a comissão toda. E eu digo, bom, vou ser cortado hoje, né? Só que eu tinha uma influência muito grande no grupo. No grupo, assim, em termos de... Liderança. Liderança positiva, né? Veio desde 86, tinha toda uma história. Era a terceira Copa minha, 30 anos de idade. Eu tinha sido campeão brasileiro com Parreira no Fluminense. Enfim, a confiança muito grande. Era recíproca, né? Ele em mim, eu nele, enfim. E aí ele falou com o Lídio deu um prazo de 1 semana para me recuperar. E ele falou, não... Era o prazo para poder... você vai ficar... Isso. E aí o Parreira falou assim, nunca mais esqueço, ele falou assim, tu foi, tu é e tu vai ser importante para mim. Ou seja, eu fui porque eu tinha o passado com ele de campeão brasileiro. Eu era porque eu era um dos caras positivos ali, ajudava muito na questão da minha experiência, de outras 2 Copas atrás, nas costas. E aí ele falou, tu vai ser. Aí aquilo ali parecia que tinha me dado uma injeção, um doping, assim, emocional aquilo, né, para me recuperar. E realmente eu fui, né, cara. E aí quando o Leonardo ele é expulso no jogo com os Estados Unidos, vem isso na tua cabeça? O Léo, é o seguinte, vou te falar, o Léo foi um dos grandes concorrentes que eu tive na carreira, em termos de seleção brasileira. Eu tive grandes caras ali que eu lutei pela posição, e todos eles, grandes amigos meus. Sempre foi uma luta sadia e dentro de campo, fora de campo a gente se dá muito bem. E o Léo foi um cara que eu tive o prazer de lutar pelo mesmo espaço com ele, com todo respeito. E não era da índole dele fazer aquilo. Nunca foi do perfil do Leonardo dar uma cotovelada que nem ele deu. Aquilo foi um instinto na hora. Talvez estava escrito, né, cara? Não sei. Mas aí, talvez ele não... Quando ele é expulso, vem isso na tua cabeça, aquela mensagem que o Parreira te passou, tu vai ser importante nessa campanha? Sim, passa por isso também, né, cara? Porque vai saber, né? Como é que faz? O cara nunca fez aquilo, nunca tinha feito, e faz dentro de uma Copa, que foi um instinto ali, no momento. Talvez a reação dele não foi nem para dar cotovelada no cara, quis girar, enfim. E aí me deu a oportunidade de entrar e vinha em conta daquilo que vem um jogo histórico do Parreira falou, né, do tu vai ser. E eu acho que aquele jogo da Holanda, especificamente, já passando por esse jogo, que eu voltei, e parece que foi Deus que preparou aquilo para mim, né? Por todas as porradas que eu levei, o sofrimento e a perseverança que eu tive de me recuperar, né, de me manter. Talvez se eu não tivesse 30 anos e com 2 Copas nas costas, eu não aguentaria aquela pressão emocional toda. Então, eu acho que Deus te bota nos lugares certos, na hora certa. Né? Por isso que eu digo que aquele jogo, acho que talvez ele tenha preparado para mim, porque foi 2-0 com tranquilidade no primeiro tempo. Eles empataram... A gente poderia ter feito até mais. Eles empataram em 10 minutos. Empataram em 10 com um gol de lateral, que nós erramos, Bergkamp fez o 2-1.
e um gol de bola parada, um escanteio que o Vinto subiu e fez o gol. Aí me veio, te juro, veio na minha memória... Foi falta ou tu cavou aquela falta? Não, eu vou falar. Me veio na memória 8-6. Eu digo, lá vem pênalti de novo, não é possível. Resumindo, que veio, mas veio na final, né? E aí eu vou e faço a jogada toda. Foi falta? E os caras achando que o Overmars ia deitar em cima de mim, né? Foi ao contrário. E pelo velho, né, que todo mundo falava que eu estava acabado. Foi ao contrário. O Overmars me marcou o jogo inteiro. Tentou, né? Tanto é que no meu gol ele tá me marcando lá na lateral direita dele, ponta esquerda nossa. Eu dei a mãozada, aquele gesto que eu faço. Pegou no pescoço dele. Entro na diagonal, não foi falta, eu me joguei. E aí eu cavei aquela falta. Porque a gente só faria gol naquele momento. Ou de escanteio, ou de pênalti, ou numa falta, uma bola parada, que nem eu fiz. E aí Deus me iluminou e, tipo assim, vai lá nesses 2, 3 segundos que a bola levou, marcou a minha vida, a minha carreira. De quantos minutos eu joguei em Copa do Mundo? Nem lembro, um monte. Um monte. Mas foram... Aí eu te faço um adendo. Tu falou que se passasse pela França em 86, ninguém segurava o Brasil. Né? Seria muito difícil o Brasil não ser campeão em 86. Bom, foi como 94. Foi como 94. Mas todo time, deixa eu te explicar, todo time, se você analisar bem, tradicional, como o nosso, Argentina, Holanda, Itália, Alemanha, quando ele bate em quarta e que ele ganha... Um jogo desse... E um jogo dele, ele embala e chega. É muito difícil não chegar. Aí nós pegamos na semifinal a Suécia, que foi truncado, tal, mas tradicionalmente... Quem chega em final? O Brasil. E chegou, né? Chegou com quem? Com a Itália. Que vinha tropeçando, a primeira fase mal. E aí chegou os pênaltis. Veio a lembrança de 86 na cabeça do Branco? E dessa vez pediu para bater? Dessa vez eu sabia que ia bater. Sabia que ia bater. Aí veio 86, né? 24 anos. Que a gente não ganhava, era um peso muito grande nas nossas costas. Tanto é que no jogo a gente teve chance. Sim. Mas chegou o finalzinho do segundo tempo, a gente deu uma segurada. Que fazer gol na Itália não é fácil. Se a gente toma um para ir atrás depois, é mais difícil. E na prorrogação também foi a mesma coisa. Muito mais atenção e precaução. Mais precaução até para não... E aí veio os pênaltis, né, cara? O primeiro foi o Márcio. Ele só batia no canto esquerdo nos treinos. Nosso goleiro, ele trocou de canto, o Pagliuca pegou. Porque o Pagliuca eu jogava em Gênova, no Gênova, e ele na Sampdoria, né? Eu conhecia ele já. Aí o Romário foi, bateu na trave e entrou. E o terceiro era eu. Pô, passou um filme na minha cabeça. E não passava nada também, né? Nem uma agulha passava. Nem uma agulha passava. Que não é fácil, não, você decidir. Primeira e única Copa decidida nos pênaltis. Primeira e única. O Brasil há 22 gerações sem ver o Brasil ser campeão do mundo. A realidade é essa. 24 anos é muito tempo, né? Tu bateu no mesmo canto, né, Branco? Tu tinha batido não, de 86, não? Bati não. E eu ia enfiar porrada. Eu fui com a intenção de fazer o que eu fiz em 86, escolher um canto e... Só que eu mudei. Olha só como é que é. Por quê? O Pagliuca me conhecia que eu chutava forte. Que eu fiz gol nele... No derby lá, né? O Genoa não ganhava um clássico há 15 anos. O segundo jogo que eu joguei no Genoa foi o derby. Foi o derby. Genoa e Sampdoria. Ganhamos 2-1, gol meu. O último gol, 2-1. Nele, no Pagliuca, no finalzinho. E aí eu digo assim, eu vou mudar. Porque para pegar porrada, chute forte tem que sair antes. Né? E aí eu mudei, cara. Mudei e aí eu fui caminhando. Fui caminhando, que nem eu estou olhando para você... Olhando para ele, no olho dele, assim, olhando para ele, olhando, ele não saía. A 2 passos da bola que eu estava, ele fez aqui, ó. Aí eu virei o pé e meti no canto esquerdo, direito meu, né? Aí a hora que a bola bate na rede, parece que o Brasil inteiro sai da tosca. Impressionante. Aí o Dungão bateu, bem pra caramba também. E o Bebeto era o último, não precisou nem bater. O Alemão Tafarel arrebentou no... Era fera para agarrar pênalti. E o Baggio isolou a última. Para tu ver, Baggio e Baresi. Os dois erraram, e eu te falo que eu falei de 86, grandes jogadores. E o Baggio não errava. O Baggio só batia no chão também. Naquele dia... dia... Porque eu jogava na Itália, o Baggio só batia pênalti embaixo. Aquele dia ele meteu por cima. É fácil, e aí a gente conseguiu.
depois de tanto tempo, né, cara? 24 anos, tirar aquele peso. Tanto é que o Brasil chegou em 98 de novo em final, 2002 foi campeão de novo. Enfim, aquele era um fardo muito pesado. E a gente com aquele sistema nosso, né, jogando pelos dois lá na frente, para Romário e Bebeto, marcando muito. Tomamos poucos gols e fomos campeões do mundo e ficamos marcados aí. Foram 3 gols, um da Suécia e os 2 tomamos 3 gols, isso aí. Pra gente fechar o assunto de seleção, como é que o Branco, fora das 4 linhas, viu o 7-1 aqui no Brasil? Cara, eu vi o 7-1 como eu vi os 4 assaltos que eu recebi. 3 no Rio e 1 em São Paulo. Impotente, incrédulo, sem reação. E eu fiz a Copa do Mundo com o Datena, ele narrando e eu comentando pela Bandeirante. E eu falei para ele, pô, parece que foi um assalto. A sensação foi essa mesmo. Até é uma comparação meio esdrúxula, mas cara, porque você quando é assaltado, você se sente um impotente. Não sei se você já foi. Já. Eu fui 4 vezes. E aquilo foi um assalto que parecia, a sensação era essa. Até porque eu tive ali dentro, né, cara? Eu joguei ali 90 vezes com aquela camisa e me senti assim, lesado, impotente, envergonhado, né? Porque é que nem o exemplo que eu dei, porque o poder público aí, na segurança pública, é uma vergonha, né? E aquele dia eu me senti envergonhado também, dentro do meu país. Primeira Copa, eu gostaria muito de ter jogado uma Copa dentro do Brasil. Acho que todo jogador gostaria, né? Você imagina, eu acho que o 7-1 foi o espelho do que foi a preparação. Desorganização total. O programa Resenha faz a sua segunda parada e no próximo bloco aí o Branco agora fala da vida como gestor, treinador. A gente volta já já. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. Estamos de volta com o programa Resenha, com o tetracampeão mundial Branco. Branco, aí assumiu o cargo das categorias de base da seleção brasileira. Como é que foi essa reformulação que você fez? O Brasil ganhou vários títulos aí, juvenil, júnior, sul-americanos, afora aí. Eu acho que foi... Não porque foi na minha gestão, não, que eu não gosto de falar acho que nós fizemos um grande trabalho, o grupo de trabalho. Isso foi uma oportunidade que o Ricardo Teixeira me deu, né? Tinha dado um problema lá com um administrador, um gerente, um coordenador, que na realidade era a denominação é essa, coordenador técnico. E eu assumi e fiz algumas mudanças, né? E o Ricardo Teixeira, o presidente, me deu carta branca para trabalhar, acho que isso é importante, me delegou e teve confiança. Eu acho que a gente ganhou 6 sul-americanos, entre todas as categorias, 15, 17, 20. Em 4 mundiais, 2, 17, 2, 20. E eu tinha objetivos assim que eu traçava para as comissões técnicas, né? E dizia assim, porque o trabalho de base não é só ganhar, né? Que você, logicamente que você tem que, se puder formar ganhando, você passa ao jogador uma confiança. Confiança, e ele tem que aprender e ter o gosto de ganhar, de ser vencedor. Né? De ganhar vitórias, que isso é um conceito, isso é uma coisa que eu acho que toda a administração de base tem que ter isso. Lógico, o mais importante é formar. E a gente formou, né, cara? A maioria dos jogadores hoje que estão na seleção brasileira, na principal, passou pela gente. Nessa gestão nossa. E nos 4 mundiais, eu dizia para os caras, se chegar entre os 4, o trabalho está bem feito. Ou seja, chegar à semifinal. E chegamos nos 4, cara. É aquilo que você falava na sua época de jogador. Você tem que chegar para vencer. Um só vai vencer. Só um vence. Mas você vira competitivo. Você vira
um cara que a derrota te incomoda. Se tu não chegar, tu tem que ficar puto mesmo, chateado. Eu acho que é por aí. Isso aí é uma coisa que você tem que vir desde pequeno com esse pedigree, né, de vencedor. E nós ganhamos o Mundial de Helsinki, na Finlândia, sub-17 contra a Espanha. Ganhamos o Mundial em Abu Dhabi, no Emirado Árabe, contra a Espanha de Iniesta, Fábrica, essa geração toda deles. Gol do Fernandinhas, que está no Manchester City de cabeça. E aí fechamos a tríplice coroa, sabia? Sim. Sabia que o Brasil é o único país que tem os 3 títulos no calendário da FIFA, único, né, do ano. Mundial, com o Filipão, sub-17 na Finlândia, sub-20. É o único país que tem isso. E depois nós fomos vice-campeões no Peru, que o Anderson, esse que estava no Inter, Que foi revelado pelo Grêmio, está no Curitiba agora. foi para o Curitiba, era o capitão, a gente perdeu para o México. Foi o primeiro título do México a nível mundial. E perdemos, ficamos em terceiro em Utrecht, na Holanda, no sub-20. Perdemos a semifinal para a Argentina, gol de Messi, Zabaleta, 2-1. E a gente ia pegar a Nigéria, ia ser campeão de novo no Mundial Sub-20. Mas aí tomamos um gol aos 47 segundos do tempo, gol do Zabaleta, caímos fora. E decidimos contra o Marrocos, terceiro lugar. Além dos sul-americanos. Eu acho que assim, foi uma passagem excepcional. E eu estaria até hoje na CBF. Aí veio o convite. É que eu recebi um convite do Fluminense, feito pelo Celso Barros, especificamente presidente da Unimed, que eu era contratado da Unimed, eu não era contratado do Fluminense, para gerenciar por 3 anos. Ele queria uma mudança muito grande, o futebol do Fluminense. Isso foi em 2007. E foi aí que a gente fez. E aí já no primeiro ano... Nós somos campeões da Copa do Brasil. Aqui no estádio. Aqui no Scarpelli, gol do Roger, que é o treinador do Atlético Mineiro. Presente. O gol aos 4 minutos do... Mas tu sabe, o Figueirense fez um grande jogo no Maracanã, o primeiro. Eu costumo dizer que perdeu o título lá. Lá no Maracanã. Lá no Maracanã. Ele perdeu o título lá. O Figueirense era para ter ganho no mínimo 2-0. Nós jogamos muito mal. E aí o Thiago Neves fez uma jogada pela direita, tocou para trás, o Adriano Magrão empatou aos 42. Eu me lembro desse lance todo, que é um lance que o próprio Thiago Neves, ele inverte a jogada. O Edson Henrique vai tentar tirar, pega no pé dele, vai para o escanteio. O Figueirense está arrumando ainda a zaga para o escanteio. O Fluminense bate rapidinho, o Thiago Neves entra, cruza e faz o gol. Uma desatenção total. Aí veio para cá, né? Aí deu chance, né, cara? Aí quando dá oportunidade para o time grande... Aí fez 1-0 aqui, aí ganhou o título, que era o Renato Gaúcho. Aí depois fomos... Carlos Alberto no time, capitão. Tinha. Aí nós fomos para a final da Libertadores, com aquela campanha maravilhosa, melhor campanha em todos os índices, seja ele técnico, número de torcedor, financeiro de renda. Thiago Neves fez 3 gols na final do Maracanã. Foi. E aí perdemos para a LDU. Perdeu, nos pênaltis. Isso é uma desgraça. Pênaltis mal batidos pelo Fluminense naquele Nossa, Thiago Neves, 3. Aí no outro ano fomos à final da... Sul-Americana. Perdemos para quem? Para LDU. De novo. Fred foi expulso. E aí veio aquela grande... Mudança? Não, aí veio a grande a batalha, vou dizer assim, porque aquela que nós salvamos, né? O Cuca treinador... 2009. Que aí veio denominado time de guerreiro, né? Que a gente conseguiu fazer... nós tínhamos 1% para salvar e 99% para cair. Nós derrubamos tudo que é matemática. No bom sentido. E muitos treinadores também. E aí conseguimos salvar naquele empate aqui em Curitiba, com aquela desgraça, com aquela briga lá. E aí depois eu saí. Aí eu fui fazer o curso de treinador. Que na realidade eu sempre gostei de campo, eu queria ter uma experiência, fiz o curso da CBF, né? Hoje eu tenho a carteira que todo mundo... Que todo mundo... Isso foi em 2009, tu estava no Fluminense. Foi 2010, não, 2012. Quando eu fui contratado aqui, eu estava no curso. Porque o curso eu tinha... Você foi contratado final de dezembro. Isso aí, eu estava fazendo o curso. E aí vim para cá. Aí o Branco sai de gestor, coordenador, para treinador. Primeira experiência, vem para o Figueirense, time da Série A.
tinha feito uma grande campanha em 2011. Primeiro turno do estadual não começou muito bem, aí vem um clássico na ressacada, ganha de 1-0 gol do Rony, vem para uma arrancada e ganha o primeiro turno. Segundo turno, passeia no estadual. E botei os garotos para jogar. Eu mesclei, lancei muito garoto. Semifinal, atropela o Joinville, empata lá com um jogador a menos e ganha aqui de 3-1. Aí vem a grande decisão contra o maior rival. Sim, o que aconteceu naquilo? Você sabe que o meu auxiliar era o Marcelo Cabo, que era do Jorginho, que é o atual treinador do Atlético Goianiense. E eu sempre fui um cara assim, meio que pé no chão, né? Eu nunca me emocionei muito com o sucesso, mas também nunca me apavorei muito com o insucesso ou com a derrota? Insucesso, com a derrota. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio. Porque a minha vida sempre foi de alta competição, né, cara? Eu sempre joguei para ganhar e a maioria dos que eu disputei eu ganhei. E eu sei que o nosso time estava bem demais. O grupo estava na mão, fechadinho, os caras na ponta dos cascos, todo sentido. E às vezes na concentração eu falava, Marcelo, pô, Branco, tá maravilhoso, tá isso, tá aquilo, os outros auxiliar, o preparador físico, enfim. O presidente, eu dizia assim, Marcelo, eu só tenho medo do dia ruim. Sabe do dia não? Sabe aquele dia que tu acorda e já dá tudo errado? A escova cai no chão. A pasta de dente cai pro chão. Isso, sabe aquele dia? Foi a aí eu dizia pro Marcelo, não, mas não vai... Mas eu tenho medo do dia ruim. Eu sei que nós estamos voando. E a parte que aquela porra do formato do campeonato me arrebentou, né? Que se é hoje... Acabava. E eu tinha um planejamento de contratar 4, 5 jogadores para o brasileiro. E já estava na minha cabeça. E ia ser legal pra caramba. Beleza. E aí fui pro jogo lá, esse primeiro jogo. Aí o Igor dá uma meia bicicleta, um cara salva em cima da linha. Aí o Igor de novo dá uma cabeçada em cima da linha. Na segunda, eu não sei nem se tem imagem. De repente eu estava em pé lá na área técnica. Eu fui lá no banco e no ouvido do Marcelo eu falei, tu lembra daquele dia? Ruim? É hoje. E disse, tu tá doido? É hoje, presta atenção. Deu. São sentimentos, né? Aí o Aloysio machucou. Sabe que são sentimentos? O Aloysio machucou, que era o nosso cara que dava... E aí deu tudo certo pra você. Resumindo, deu tudo certo, meteu 3, o Cléber Santana para meter a faca na gente ainda mais, fez um gol de falta maravilhoso, não é não? E aí tirar 3 não é fácil. Mas eu vou te falar um negócio. Tirar 3, numa final já é complicado, ainda num clássico é pior ainda. Mas não me arrependo nada do que fiz. Faria tudo de novo, no sentido de planejamento de trabalho. É aquilo que a gente falou, clássico é clássico. O programa Resenha vai chegando ao seu final, mas antes o Branco vai participar da nossa sabatina. Você já falou, mas eu vou lhe perguntar. Você trabalhou com Tele, Parreira, Luxemburgo. Qual o melhor treinador que o Branco já teve? Cara, eu vou te falar um negócio, é difícil. Esses 3 aí, ó, o Tele era fundamento pra caramba. Muito fundamento. Parreira tático, Vanderlei tático também. Tive um treinador na Itália chamado Osvaldo Bagnoli, um italiano. No Genoa, foi campeão italiano até. Muito bom. Tive Arthur Jorge no Porto, bigodudo, que foi treinador da seleção portuguesa, né? Mas quem vai ficar na frente é quem a gente ganha, né? Quem a gente confia e confiou. Eu acho que o Parreira foi o cara assim que me marcou muito, não só no sentido de trabalho, de campo, tático, mas acima de tudo na questão emocional de trabalho, ele trabalhava muito bem os seus jogadores, os seus grupos, né? O Parreira foi o que marcou pelo título mundial, né? Você que jogou com grandes jogadores, tanto no Brasil quanto na Europa, qual o melhor jogador que o Branco viu jogar? Que eu vi? Diego Armando Maradona. Maradona para mim foi um fenômeno. E olha que eu joguei com um grandíssimo, né? Eu joguei com Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo. Júnior, joguei contra
Platini, Boniek, Gullit, Van Basten, Reika, Matheus, Klinsmann. Pô, joguei contra os fera, cara. Mas o Maradona era diferenciado. Era um toquinho, só com a perna canhota e fez, só não fazia chover. Acho que em Nápoles até chegou a fazer chover o acordão Vesúvio, né? Porque o cara era um fenômeno. O time do coração do Branco? Meu time do coração, eu sou de Bagé. Eu, quando garoto, torcia... Aí tu vai dizer assim, não, coincidência não, mas no Rio, já o Fluminense já era um time que chama pelas cores, né? Tu vê, depois eu fui jogar na Itália, né, que tem as cores, a bandeira. Mas o meu time que eu não posso negar, que me ajudou a abrir as portas para o mundo, para mim, foi o Fluminense, cara. E que ganhei tudo ali, né? Não só como jogador, mas como dirigente também, né? Fui campeão também. Então, o Fluminense é um time que está no meu coração. Todos estão, né? Mas o Fluminense é muito mais forte pelo que fez por mim e eu fiz por ele. Eu acho que foi uma grande troca, eu e o clube, né? Você já trabalhou com ele no Fluminense e o ano passado, quando você chegou aqui no Figueirense, você teve que anunciar a dispensa dele. O Carlos Alberto foi dispensado porque meteu a porrada no pessoal lá no Morumbi, é verdade? A demissão do Carlos Alberto caiu no meu colo, né? Eu cheguei. Cara, eu vou te falar, o Carlos Alberto, o dia que eu falei com ele assim, ó, vou te dar uma notícia um dia, eu te dei para uma boa, vou te dar uma ruim. Que eu queria até falar com ele pessoalmente, não consegui, que ele ficou em São Paulo. Que eu não sou cara de meia palavra, eu sou um cara que gosta de sentar, olhar no olho e trocar ideia, independente do que seja, ou boa ou ruim a notícia. E assim como eu gosto que façam isso comigo, né? Que coisa de moleque eu não gosto. Eu acho que se tu é homem para contratar, você tem que ser homem para demitir também. O Carlos Alberto é um dos maiores jogadores que eu vi jogar. O Carlos Alberto é meu amigo. O Carlos Alberto mora no meu prédio no Rio. Eu conheço o pai, mãe, irmão, quer dizer. Conheço o filho do Carlos Alberto. E quando cheguei aqui, eu tive que tomar essa decisão, ou foi tomada, e eu tive que comunicar. E comuniquei na boa, até porque ele é um profissional e ele seguiu a vida dele. Está aí no Atlético Paranaense jogando, está na Libertadores. E o Carlos Alberto, eu acho que ele é um garoto que foi um dos maiores jogadores no seu início de carreira. Tanto é que ele jogou no Porto com o Mourinho. O Mourinho é um grande amigo meu parceiro, o Mourinho, que está no Manchester hoje. E foi uma grande revelação do futebol brasileiro. E eu acho que esse cara, pelo potencial que tinha e que tem, ele tinha que estar na seleção há muito tempo. Isso eu falo para ele. E ele só depende dele. Ele não pode ser ruim para ele mesmo. Ele tem que ser bom para ele, até porque ele é um cara no coração grande. Mas, às vezes, ele toma as dores de muita gente. E por sair por muita gente, e por tomar alguma atitude, que ele tomou aqui dentro do clube também, às vezes ele se prejudica. Talvez se ele cuidasse um pouco mais dele, um pouco menos dos outros, não ser egoísta, mas se proteger mais, se blindar mais, se cuidar mais, ele seria um jogador hoje que estaria, com certeza, pelo futebol que joga na seleção brasileira. Eu desejo toda a felicidade do mundo para ele, de coração, até porque ele é meu amigo. Esse foi mais um programa Resenha com Branco. Branco, obrigado. Obrigado aí, prazer falar com você. Você é uma enciclopédia de futebol, tá, a memória também acesa e foi um prazer falar com vocês todos. Um beijão no coração. Até a próxima quinta, pessoal. A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Canal Ferro Comunicação.